Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Acadêmico. Nesse encontro, nós vamos abordar temas fundamentais para estudantes e profissionais da área da tecnologia, da engenharia, trajetória profissional, mercado de trabalho, inovação, o empreendedorismo e as perspectivas futuras da engenharia, né? Temos a honra de receber hoje Giocineide Oliveira e Silva, ela que é diretora de operações da Vento Soluções Térmicas, instrutora da Midea Carrier do Brasil e uma engenheira mecânica voltada para a climatização. Pode se apresentar um pouco para a gente, Giocineide? Boa tarde, eu sou Giocineide Oliveira, sou engenheira mecânica, tenho como atuação o setor de climatização. Eu iniciei como mecânica de refrigeração, depois técnica de refrigeração, depois assistente social e eu sou engenheira mecânica. E em 2018 eu tive o reconhecimento pela ONU Mulheres, né, de estar dentro do setor de HVAC, que é o ar-condicionado, e uma história bem sucedida, independente de gênero. Em 2024 tive o reconhecimento também pelo Midea Global de Top Trainee do mundo, né, um título mundial de treinadores da Midea. Né. Tenho especialização em fluidos naturais pela Escola Técnica Federal da Alemanha. E todo o aprendizado que eu tenho, sempre voltado para ar-condicionado. Né? E é nisso que eu me movo todos os dias, é para o ar-condicionado. Todo conhecimento vamos agregar para o ar-condicionado. Então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que você contasse como surgiu esse interesse pela engenharia mecânica, o que motivou você escolher profissional. Conta um pouquinho para a gente. Então, o ar-condicionado, a engenharia mecânica entrou na minha vida por acaso. Não escolhi ser engenheira mecânica. Mas depois que eu entrei, eu desejava todos os dias ser engenheira mecânica. Eu fui para o Senai com 14 anos fazer aquele curso de aprendizagem industrial que os pais mandavam fazer, porque tinha que prestar na vida, aquela história. E cheguei lá, não tinha vaga de corte e costura, mas tinha de refrigeração e ar-condicionado, era um curso mecânico. E eu não podia voltar sem estar matriculado para casa. E eu me matriculei no curso de refrigeração e ar-condicionado, mecânico de refrigeração. Ainda com 14 anos. Em 96, eu formei mecânica. Mas eu gostei muito daquilo, eu não queria só ficar como mecânica, eu queria estudar mais, eu queria ensinar. Por mais que tinha desafios em salas, né, que sempre eu tinha minhas atividades impostas pelos colegas. Fica com organização do curso de trabalho, fica com isso, mas tudo bem. Mas eu gostava daquilo. Eu queria mais, queria engenharia. Mas, gente, na minha região, aqui em Porto Velho, Rondônia, em 96, engenharia, gente, meus pais não tinham grana para me mandar para fora. Mas eu tinha conseguido uma bolsa, né, em 98, para fazer o curso técnico em Minas Gerais, técnico em refrigeração e ar-condicionado, e fui. Em 2000, formei. E continuei trabalhando no setor. E aí, em 2017, eu fiz um curso de serviço social, uma graduação, justamente pela busca da inclusão profissional, né, do gênero. Mas sempre quis fazer engenharia mecânica. E depois, em 2017, assim que terminei o serviço social, logo em 2019, eu entrei em engenharia mecânica e formei. Esse era o desejo. E aí, quando terminei o curso, eu já tinha pós-graduação, como todo mundo entrou, como as pessoas entram hoje. Não é algo que você planejou, você já está na engenharia mecânica. Você já está todo inserido ali no... Já estou na engenharia mecânica e vou fazer a graduação, né? E esse é o momento. Eu já saí, quando terminei a faculdade, eu não precisava de uma especialização, já estava dentro do setor de ar-condicionado. E aí tenho buscado mestrado, que é agora o meu foco, né? Durante a sua formação universitária, quais experiências foram mais relevantes para a sua preparação profissional, na sua vida acadêmica? A partir do 5º período, a gente trabalha com as disciplinas mais específicas, né? Foi quando eu me encontrava. Até então, a gente não via muito sentido nas coisas. Embora eu tenha vindo do Senai, né, da parte operacional, da execução. Quando entra na parte de específica ali, a partir do 5º e 6º período, que vem a termodinâmica, né, mecânica dos fluidos, que era uma coisa voltada para a minha atuação, isso fez muito sentido e fortaleceu ainda mais as minhas práticas que eu já tinha. Então, a experiência foi começar as matérias específicas. Isso, que você acha que foi o pontapé para te jogar ainda mais nesse mundo. Isso. E isso a partir, assim, das disciplinas específicas para a minha atuação. Claro, a gente dentro da engenharia mecânica vê de tudo. Mas isso foi o que mais me encantou, porque fortaleceu as práticas que eu já tinha no mercado. Ok. Se você pudesse retornar para um período, algum período da faculdade, assim, da universidade, para qual período você voltaria e o que você faria diferente?
Ai, eu não queria voltar, não. Eu quero seguir, eu quero ser mestrado. E me especializar em fluidos naturais, ainda mais. Trabalhar agora no mestrado com fluidos naturais, que são os inflamáveis, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho na área de engenharia mecânica. O mercado de engenharia é bastante competitivo, em todas as áreas de engenharia. Quais as estratégias que contribuíram para o seu crescimento profissional, para o seu destaque? A técnica, as qualificações anteriores à engenharia. Foi o curso técnico, curso mecânico. Me deu uma visão totalmente diferente de colegas que só saíram do ensino médio e entraram para a engenharia mecânica. Então, você já ter a vivência, já ter especialização antes de entrar na graduação, fez toda a diferença. Você acha que isso fez até quem estava contratando ver você com um olhar diferente? Porque você já tinha uma experiência, tinha uns cursos, estava se graduando. Tá. Fala um pouco pra gente, Jucineide. A Jucineide, que ela é quase uma influencer na área da engenharia. Fala um pouco pra gente qual a importância do network e das relações profissionais no crescimento, na área, na carreira, com os colegas, sabe? O network. Gente, as redes sociais, ela faz toda a diferença. Você conhece gente assim que não te conhece, como também tem pessoas que conhecem você e você não a conhece, né? Isso é extremamente importante. Ela faz coisas que você gostaria de fazer, ela tira dúvidas. Às vezes você, quando vai falar alguma coisa na rede social, você acha que não influencia a vida de ninguém, mas influencia sim. Quantas coisas você veio influenciar, né? Eu posso falar que, assim, olhando seu conteúdo, tudo que você coloca, para mim, como mulher, como acadêmica de engenharia mecânica, é uma motivação. Ver alguém como você chegando tão longe, isso ajuda bastante pra gente, então influencia muito positivamente você. Exatamente. E isso que eu tenho aprendido, que às vezes parece irrelevante, mas para a pessoa se sente confortável, se sente acolhida. Nossa, ela já faz, eu posso fazer também. Como também a questão do network. Está sempre em feira, está sempre buscando contato depois de palestras. Às vezes esse contato não vai te dar um resultado no dia seguinte. Às vezes depois de 2 anos você tem aquele contato, olha, eu tenho esse projeto para fazer. Eu conheci aquela pessoa que já fez. Então, sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre falo que eu não preciso saber de tudo. Eu só tenho que ter os parceiros certos. E os parceiros vão nascer de network. Então aí. Vamos colocar uma coisinha aqui. Durante a faculdade, o network, assim, também com os seus colegas de sala? Não tenho muito contatos ainda. Assim, eu não tive tanto contato. Mas eu acredito que foi mais uma questão de eu estar muito envolvida no meu setor já, né? Como eu falei, eu já estava muito focada na minha pós-graduação antes da graduação. Né? Mas eu acho nesse sentido. Mas hoje a gente não tem contato, a gente não tem essa contribuição entre colegas. Você gostaria de ter essa contribuição mais entre colegas? Sim, eu sinto falta. Então, mas eu acho que eu que não me incluí. Eu estava mais separada mesmo. É um ponto muito importante para nós que somos assim, iniciando, o pessoal que está quase acabando a engenharia. É muito importante essa questão entre os colegas. Você concorda com isso? Eu concordo. É extremamente importante. Eu, no curso técnico, não tenho muito contato com quem a gente formou, nem agora na faculdade, mas eu acredito que isso é uma questão minha. De estar mais focada para o meu setor. E quando a gente está na engenharia mecânica, claro que cada um vai escolher, né, a sua atuação. Você vai ser na parte de veículos, de ar-condicionado, de elevadores. É muito específico, né, de cada estudante quando está ali buscando o seu propósito. Tá bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre a gestão profissional e a rotina de um engenheiro. Tá. Como funciona a sua rotina atualmente como engenheiro mecânico? Então, a engenharia mecânica, eu acho que qualquer área na vida, mas a engenharia específica, a gente trabalha muito com a questão de organização de setores, né? A gestão. Mas se eu não organizar rotina, não organizo nada. Essa é a grande diferença. Se eu não organizar uma rotina, nada vai acontecer. Porque por exemplo, a minha atuação no ar-condicionado especificamente com manutenção. E manutenção, ela é programada, mas nem sempre. Então, todo tempo isso nos puxa a sair da rotina, né? Então, isso pede para a gente dobrar ainda mais o nosso planejamento e organização. Não que eu não vou sair, todos os dias eu saio da rotina. Não tem como. Fazer aquele planejamento pro dia, vamos visitar tal lugar, vamos fazer tal coisa, aí acontece uma coisa num lugar totalmente diferente.
Mas pelo menos eu sei o que eu deixei de fazer. E aí fica mais fácil de reprogramar. A importância da organização. Então, Exatamente. ok. Você pode falar um pouco dos métodos que você utiliza para essa organização? Ou você tem algum método específico, ou alguma coisa que foi colocada pela empresa, você que desenvolveu seu próprio método? Então, a organização da minha gestão, ela não é uma coisa específica da Ventosul, por exemplo. Como também, na Mediacar já é mais fácil, que os processos já existem, é só executar. Na Ventosul, os processos eles estão em desenvolvimento. Então, a gente tem desenvolvido. E eu faço parte também dessa parte de estruturação dos processos, né? Da rotina de manutenção, de coordenação, de supervisão. Então, isso tem nos desafiado muito, né? Eu, como profissional, eu estou aprendendo e aplicando, né? Mas tem sido muito legal, a gente tem visto os resultados, que a organização de papéis, fluxograma, isso mostra um resultado muito positivo no final, que você consegue medir, mensurar os KPIs, né? Então, é como você falou, você consegue saber o que você não fez Eu no não dia. fiz, Então, planejamento. você usa bastante fluxograma. Sim, a gente tem trabalhado nesse sentido, para poder conseguir chegar nos KPIs e avaliar, né, desempenhos. Isso já entra na parte de equilibrar a qualidade técnica e o atendimento aos clientes, né? Com essa sua organização já entra nessa parte. Também a questão do resultado final e principalmente saúde financeira da empresa. Isso também pesa em cima da minha função. Precisa equilibrar a eficiência na entrega do serviço, do produto, e também a eficiência em manter a saúde financeira da empresa. Então, isso tem que estar junto. Que é atender bem o cliente e também atender bem a empresa. Que a empresa sobreviva. Não sobreviva, né? Tenha fluxo, viva bem, tenha saúde para novos investimentos. E como você lida, assim, com as urgências, com a pressão, os imprevistos, os projetos? Como é quando tem um imprevisto? Você tem também, tipo, meio que um planejamento se acontecer alguma coisa, até mesmo se acontecer essas coisas. Equipe. Você não faz nada sozinho. Tem urgência, vai ver todos os dias, né? Mas se você tem uma equipe, você compartilha tudo com ela, né? Vocês recalculam a rota, redistribuem as prioridades. A equipe faz toda a diferença. Então, a situação de pressão urgência é a equipe. É a equipe. Não é uma pessoa que recebe pressão, é um setor, né? É um setor complexo. Tem que ser muito bem distribuído para não sobrecarregar ninguém. Ok. Jocineide, vamos falar um pouquinho agora sobre o empreendedorismo na engenharia. Aí vamos falar sobre a questão de muitos estudantes, eles demonstram interesse em empreender. Na sua visão, na sua formação, na sua vivência, o que prepara adequadamente para isso? Assim, sua opinião sobre o que prepararia melhor um estudante que quer empreender? A primeira coisa, ele não precisa começar sozinho. Quando a gente sai de uma formação, a gente nunca fez, mas a gente aprendeu, ouviu falar, viu que deu certo. Não necessariamente eu tenho que ir lá fazer para ver se vai dar certo. A minha experiência, caminha primeiro com quem já fez. E depois você vai sozinho. Primeiro faz com quem já fez junto. Depois você faz sozinho. Esse caminhar com alguém, por exemplo, eu quero empreender. Vamos colocar uma situação hipotética que eu quero empreender na área de elevadores. Eu trabalho com elevadores. Então, isso seria meio que caminhar com quem já faz. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Uma parte. Uma parte. E a parte operacional e execução. Aí vem da parte de empreender, tu nunca empreendeu. Empreende com alguém que já empreende. Então, tem conhecimento do mercado e empreender com alguém que já Exatamente. fez esse negócio. Exatamente. Fazer a gestão financeira, a gestão de processos, né? Então, é muito importante a gente ter essa humildade, assim, olha, eu aprendi na faculdade isso, mas fulano já faz, eu vou falar, vamos fazer uma parceria, né? E fazer junto todo o processo, não só a questão operacional. Porque operacional a gente sabe fazer, a gente vai fazer, dá certo, tem normas, né? Mas cadê as normas da gestão? Não vai. Essa parte, ela já entra naquela questão que a gente falou um pouquinho atrás, que é o network. Que é ter os conhecidos, conhecer as pessoas, se mostrar. Porque até você acha que facilita também para essa questão de entender? Sim. Ok. Você pode me falar
nichos e segmentos que apresentam maior potencial na sua visão para empreendimento? Assim, um nicho em específico que você acha que talvez se empreendesse nesse nicho eu teria mais sucesso do que outro, algo que talvez... Não consigo ver, né, outro nicho além do que eu vivo, porque ele traz uma prospecção muito relevante de futuro, muito de crescimento, né, tanto na questão de inovação como de mercado, né. Então, assim, dentro do setor de ar-condicionado, eu não vejo outra opção. Para mim, essa foi a melhor, eu não consigo ver. Eu teria esse plano B aqui se eu não fosse do ar-condicionado. Eu não consigo ver ainda. Eu não tenho essa visão. Então, você vê assim na parte de empreendedora, você empreenderia Sem área de climatização. Sempre em área de climatização. Sempre na área de climatização. Eu não teria um plano B, não tenho. Perdão. Não tenho plano B, sempre ar-condicionado. Tá bom. Até porque, assim, dentro da climatização e na climatização ou refrigeração, aí sim eu poderia, são vertentes diferentes, mas ainda assim dentro da refrigeração, né? Ou ar-condicionado ou refrigeração. Setor industrial, setor comercial, né? São vertentes, mas sempre dentro dessa questão de conforto térmico ou refrigeração. Isso tudo dentro da engenharia mecânica. E eu sei que a engenharia mecânica faz muito mais que isso. Faz muito mais, mas isso é a área que eu escolhi. Ok, nós falamos sobre outros setores que poderiam ter investido. A Jocelyn falou pra gente que climatização, essa parte de ar-condicionado. Né? Assim, tem que ser mais eclético, eu não consigo, eu tô muito focada. Muito focada nisso. Então vamos passar para a parte de tecnologia e inovação. O futuro da engenharia. Tá bom. Nós vivemos em constante evolução tecnológica. Como a senhora busca se atualizar assim, profissionalmente? Então, a atualização tecnológica nos assusta às vezes. E a gente viu, né, lá as indústrias, né, a terceira indústria 4.0, né, que vem a questão de sensores de automação, e agora a gente está indo para IA. Gente, quem é que vive? Toda máquina agora é IA, né? Eu sempre tenho falado na nossa área, os equipamentos, eles fazem os monitoramentos de funcionamento e tomam as decisões deles. O que é melhor para eles tomar decisão. E se a gente não dominar isso, claro que sempre vai precisar da mão de obra humana, sempre vai ter que ter o homem, até porque ele que criou tudo isso, né? Não foi uma máquina que se criou, foi o homem. Foi a gente. Se a gente não dominar tudo isso, a gente vai ficar fora do mercado. Aí você 4.0 já era, já foi, né? Agora é IA. Então é importante a gente estar atualizando-se, né, junto com a indústria, para a gente não ficar para trás. Porque no meu setor, por exemplo, a gente tem equipamentos ainda que trabalham que são on e off, e equipamentos inverter, que a gente chama. E muitos profissionais, eles falam assim, o inverter dá muito trabalho, queima muito e tal, porque eles, na verdade, não dominaram o setor, né? Não dominaram os equipamentos. Mas eu te falo, isso não diminuiu a produção no mundo, pelo contrário, os on e off acabaram, né? E agora tudo é equipamentos inverter inteligentes, com IA. Eles não vão parar. O inverter que você fala, você falou que ele faz monitoramento sozinho. Um sistema de um ar-condicionado inverter, por exemplo, ele já faz um pequeno monitoramento do seu funcionamento. Quando a gente vai para sistemas comerciais, que a gente chama de VRF, fluxo de refrigeração variável, né, que são sistemas comerciais de grande potência, eles fazem esse monitoramento e tomam decisões mais assertivas ainda para a segurança do funcionamento e segurança do equipamento, e principalmente dos usuários, né? Então, tudo isso já está englobado somente no equipamento. Tudo num só equipamento, E se eu ficar para trás reclamando que é difícil... a gente já pode puxar também para a questão de como você acha que a inteligência vai impactar no futuro da engenharia, inteligência artificial, no caso, nos próximos anos, assim. Já está impactando no mercado, né? Que faz com que o profissional, se uma máquina domina decisões, isso, ser humano, eu preciso dominar a máquina, saber por que ela toma decisões, até porque eu vou tomar leituras dela, vou tomar parâmetros para entender por que ela tomou determinadas decisões, né? Isso foi viável ou não, eu preciso dominar a máquina, né? E quanto à produção, então, meu Deus, quando eu fui na China em 2024, eles fornecem, eu fui na indústria de VRF, de produtos comerciais e produtos pequenos, fleets. Gente, na fábrica de VRF,
eles produzem BRF para o mundo inteiro. A linha de produção sai para o mundo inteiro. Não produz no Brasil. Não produz em outros fábricas, só lá na China. Tinham 34 pessoas. 34 pessoas? Na fábrica inteira, na linha de produção inteira. Eles produzem para o mundo inteiro. É robô assim, pegando daqui para colar, montando o quadro de comando elétrico, tudo robô. Então, assim, isso é assustador. Mas isso não quer dizer que eu estou fora do mercado e eu preciso dominar essa tecnologia para me continuar no mercado. São 34 pessoas, como você falou. Tinha pessoas. 34 pessoas. E essas máquinas saem de lá, foram produzidos, né, os equipamentos BRF, esses árbitros comerciais, com programações. E eu preciso entender essas programações. Né? Como ele pensa, como ele funciona, como ele age, por que ele toma decisão, qual determinada decisão. Né? Então, tudo isso eu tenho que dominar. Eu, em campo, tenho que dominar isso. Acho que até para você criar novas tecnologias, você já tem que estar tudo que já está existente. Vamos falar um pouco também sobre quais as tendências tecnológicas merecem atenção. Algum curso em específico para se fazer para melhorar no currículo. Mais ou menos assim. Dentro da engenharia mecânica, eu acho que qualquer vertente, a gente precisa estar de muito mão dada com a automação. Isso não tem como. A gente sabe que a engenharia mecânica teve suas evoluções, mas muito, muito irrelevante em relação à automação. Né? E você fala assim, a medicina evoluiu, né? A engenharia, os carros estão mais modernos, a engenharia mecânica em si, qual foi a representatividade dessa evolução? Foi agregado tecnologias dos outros setores no nosso segmento. Né? E aí faz com que a gente busque ainda mais estar alinhado com as outras engenharias. Então, as tendências tecnológicas que você acha estão mais próximas da automação. Da automação e da inteligência artificial e da IA. E aí, se a gente, engenheiro mecânico, não tiver buscando alinhar-se, né, aperfeiçoar-se dentro dessas outras engenharias, que é a automação, a IA, a programação, software, a gente vai ficar fora. A engenharia mecânica em si, sozinha, a gente vai ficar desatualizado. Ficar desatualizada, já volto para aquela parte sobre o mercado de trabalho. Não entra. Fica mais difícil, porque o mundo segue. Tá, e se eu fizesse uma outra engenharia hoje, né, se eu não tivesse focado no mestrado, eu faria automação. Engenharia de controle e automação? Controle e automação. Porque ela está em tudo. Ela evoluiu quase todos os setores, né? A eletrônica, você falou a parte da medicina também. Você tira hoje um elétron, uma ressonância magnética, gente. Olha que é isso. Né? Exames muito mais precisos. Né? O que foi que contribuiu para essa evolução? O controle de automação, né? A IA agora, muito forte. Está ficando cada vez mais forte. Né? Ok. Na sua percepção, quais são os cenários futuros para empreender na engenharia? Voltando um pouco nessa aqui. Utilizando isso que a gente acabou de falar sobre inovação tecnológica. Qual você acha assim, no futuro? Que uma dica, assim, eu acho que fora da área de automatização eu poderia empreender em tal setor. Assim, pensando na controle de automação, na evolução das inteligências artificiais. Uma dica assim que você... Eu faria gestão de... Eu investiria, né, em gestão, né, de serviço. Mas gestão que eu digo por software, gestões inteligentes. Né? Não gestão de execução, assim, de gerenciamento mais inteligente em questão de desenvolvimento de software mesmo para gestão. De software? Ok, gestão então... A gente está chegando no final. Para a gente concluir aqui, eu queria saber qual mensagem você queria deixar para os estudantes, os futuros engenheiros que desejam construir uma carreira de sucesso, assim como a sua, para, assim, que você, uma dica, uma mensagem, sinta vontade para falar. A gente nunca sabe muito, a gente sabe um pouco, porque a gente ensina um pouquinho. Aí a gente aprende um pouco. E é isso que vai nos construindo, ensinar e aprender todos os dias. Nunca ninguém vai ser o absoluto. É ensinar e aprender todo dia. Todo dia eu tenho algo para ensinar para um colega. Né? Todos os dias eu tenho que aprender algo com um colega. E esse vai ser o ciclo sempre. Eu sempre vou depender de pessoas. Sei que nós estamos na IA, na inovação, a IA fala tudo para mim. Mas
a gente sempre vai precisar de pessoas, que pessoas viram fazer, fizeram de tal forma, e é um pouco diferente do que a IA nos fala. Né? Então, ter esse contato, essa segurança com como as pessoas fizeram, faz muita diferença no nosso desenvolvimento e crescimento profissional. Eu já assinei, pela nossa conversa já que eu tiro que sozinho a gente não vai pra lugar, que é uma coisa que você repetiu bastante, a gente não vai pra lugar nenhum. Então, é muito importante a gente evoluir, estudando mais, buscando novas alternativas, novas opções, sempre buscando estar evoluindo e estar presente perto de outras pessoas. Muito obrigada, Jacineide. Agradecemos imensamente a sua presença aqui hoje, sua participação, sua contribuição. E a todos que acompanharam, muito obrigada. Esperamos que esse conteúdo contribua para você escolher o nicho, para você continuar, para você ver como a engenharia é ampla, é maravilhosa. E muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Espero que você venha para o mercado de ar-condicionado. Incrível.